Olá, aula de hoje sobre teoria significativa da ação. Uma teoria bem recente aqui no Brasil, está sendo cobrada em concursos públicos recentes, por exemplo, caiu sobre teoria significativa da ação no Ministério Público do Paraná, concurso para promotor de justiça. Caiu também esse tema, concurso para promotor de justiça do Ministério Público de Goiás. É um tema que vale a pena estudar, interessante, e não sabemos ainda se ele substituirá ou não o finalismo. Por quê? A teoria significativa da ação é uma proposta feita por Vives Antun, na Espanha, como crítica ao finalismo. Ela se propõe a criticar o finalismo. Então vamos relembrar o que a gente estudou na aula passada sobre o finalismo e o causalismo. Rapidamente, em breves linhas. Causalismo, falamos que a conduta ela é mecânica. Existe uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. De modo que dolo e culpa, ou a intenção do agente, fica na culpabilidade. Do fato típico, a conduta não se mistura com a intenção. Ela é meramente uma relação de causa e efeito. Isso por influência do sistema científico da época, que queria dar ao direito uma conotação científica, com bases, com semelhanças perante as ciências exatas, e aí se formulou um modelo bem próximo das ciências exatas. O finalismo, ele, criticando o causalismo, disse e propôs que a conduta não é mecânica. A conduta é dirigida a um fim. Existe uma intenção dentro da conduta. Logo, na conduta se extrai a intenção do sujeito. De forma que dolo e culpa deixam a culpabilidade e passam a integrar o fato típico. Agora, de acordo com a teoria significativa da ação, uma crítica ao finalismo, baseada o quê? Na filosofia da linguagem de Wittgenstein, nome difícil, e na estrutura comunicativa de Habermas, a ação não é dirigida a um fim, não se consegue descrever a ação, ela não é descritiva. O que se descreve são fatos. Fatos são descritivos, mas a ação, ela tem o quê? Um sentido. A ação, ela possui um significado, sendo interpretada segundo as estruturas sociais. Uma mudança radical. Na ação não se analisa mais a intenção do agente. Na ação se analisa o sentido, o significado de acordo com as regras sociais. Extrai da norma jurídica uma dimensão de sentido por meio de um processo argumentativo que prima pelo consenso dos interessados. Ou seja, segundo Vives Antun, o direito penal possui dois pilares: a ação e a norma. Para se extrair o significado da norma jurídica, é necessário que se busque dentro da sociedade o sentido dessa norma, por meio de um processo argumentativo, dentro da proposta filosófica
da filosofia da linguagem, os conceitos passam a ter significados, não são meramente descritos. De forma que o conceito de crime, a teoria do delito, ela não tem mais uma estrutura ontológica, abstrata, descritiva, como se propõe o finalismo. O finalismo analisa a teoria do delito de forma abstrata, descreve lá o fato típico. Já de acordo com a teoria significativa da ação, o crime, a conduta ali no fato típico, que se muda para uma pretensão de sentido e de significado, essa pretensão de sentido, ela precisa realmente ser analisada de acordo com as regras sociais. Ou seja, é uma análise normativa, não mais ontológica, abstrata. Se faz uma análise considerando as regras sociais, a expressão de sentido que aquela ação possui perante a sociedade. Aqui no Brasil, um expoente dessa doutrina é Paulo César Busato, leitura recomendada do seu livro de Direito Penal, parte geral. Ali você poderá se aprofundar nessa teoria. De acordo com a teoria significativa da ação, o dolo e culpa não fazem parte dessa análise inicial do sentido da ação. O dolo e culpa, ele passa por uma segunda etapa, ele entra na pretensão de ilicitude, ou, de acordo com a clássica conceituação que nós conhecemos, ele passa para a antijuridicidade, que, de acordo com a proposta elaborada por Paulo César Busato aqui no Brasil, o dolo e culpa, eles integram a pretensão de ilicitude e não mais o fato típico. Que no fato típico, ou na pretensão de relevância, se analisa o significado que aquela conduta tem, o sentido que aquela conduta possui. Próxima aula, estudaremos um pouco mais sobre a teoria do delito de acordo com a teoria significativa da ação. Até lá!